O Senhor Supremo Bhagavan disse: meu querido Arjun, por que você nunca me inveja? Eu comunicarei a você esta sabedoria que é a mais secreta, conhecendo a qual você se aliviará das misérias da existência material. Shri Bhagavan Vacha Idantu Te Guhyatamam Pravachyami Anasuyave Gyanam Vigyana Sahitam Jagyatva Mokshase Shubha. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 9, verso 1. Quanto mais um devoto ouve sobre o Senhor Supremo Krishna, mais ele se ilumina. Já começa com uma máxima, Bimala. Por isso que todo dia temos que ouvir sobre Deus, Krishna. Este processo de ouvir é recomendado na coleção Śrīmad Bhagavatam. As mensagens da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, são plenas de potências, e estas potências podem ser realizadas se os tópicos acerca do Deus Supremo Krishna são discutidos entre devotos. Isto não pode ser alcançado pela associação com especuladores mentais ou acadêmicos eruditos, pois é conhecimento realizado. Os devotos se ocupam constantemente no serviço do Senhor Supremo Krishna. O Senhor Krishna compreende a mentalidade e sinceridade de uma entidade viva particular que se ocupa em consciência de Krishna e lhe dá a inteligência para compreender a ciência de Krishna na associação dos devotos. Discussão sobre Krishna tem muita potência, e se uma pessoa afortunada tem tal associação e tenta assimilar o conhecimento, então seguramente avançará para a realização transcendental. O Senhor Krishna, para estimular Arjuna a se elevar mais e mais em seu potente serviço, descreve neste 9º capítulo os temas mais confidenciais de quantos ele já revelou. O princípio mesmo do Bhagavad Gita, 1º capítulo, é mais ou menos uma introdução ao resto do livro. E nos 2º e 3º capítulos, o conhecimento transcendental descrito é denominado confidencial. Os tópicos discutidos no 7º e 8º capítulos se relacionam especificamente com o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, e por trazerem iluminação em consciência de Deus, Krishna, são denominados mais confidenciais. Mas os temas que se descrevem no 9º capítulo tratam da devoção pura e imaculada, e por esta razão ele é denominado o mais confidencial. Aquele que está situado no conhecimento mais confidencial de Deus, Krishna, é naturalmente transcendental. Por conseguinte, embora esteja no mundo material, não tem nenhuma angústia material. No néctar da devoção está dito que, mesmo estando situado no estado condicionado da existência material, vou ler de novo. Deu uma embolada. No néctar da devoção está dito que, mesmo estando situado no estado condicionado de existência material, a pessoa que tem um desejo sincero de prestar serviço amoroso ao Senhor Supremo Krishna deve ser considerada liberada. Está vendo? Isso aqui é uma máxima, Bimala. Calma. A pessoa que tem um desejo sincero de prestar serviço amoroso ao Senhor Supremo Krishna deve ser considerada liberada. Deixa eu printar isso aqui. Pronto. Desejo sincero. Esse desejo eu tenho. Se é sincero, é outro papo, é outra conversa. Tá? Similarmente, eu sou apenas um leitor latino-americano sem dinheiro no bolso,
com papo furado, o que mais, Bímola? Tá, vai falar minhas qualidades aí. Mais qualidades minhas aí. Divagante. Que mais? Fala outra aí. Malandro também. Eu sou o que dizem por aí, né? Tá. Antipático. Vai falando aí. Pedante. Que mais? Tá bom já, né? Inútil. Tá. Similarmente, encontraremos no 10º capítulo do Bhagavad Gita que qualquer pessoa que se ocupe dessa maneira é uma pessoa liberada. Então, este primeiro verso tem uma significação específica. Conhecimento, Idam Jnana, se refere ao serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna, o qual consiste de 9 atividades diferentes: ouvir, cantar, lembrar, servir, adorar, orar, obedecer, manter amizade e entregar tudo. Pela prática destes 9 elementos de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, a pessoa se eleva à consciência transcendental, consciência de Krishna. No momento em que o coração da pessoa se limpa da contaminação material, ela pode compreender esta ciência de Deus, Krishna. Compreender simplesmente que uma entidade viva não é material não é suficiente. Está cheio de gente que entende que é alma, mas e daí? Não adianta, não melhorou nada na vida dele, na vida dela, na vida da pessoa. Este pode ser o começo da realização transcendental, mas deve-se recolher, pior ainda, aqueles que nem entenderam ainda que somos almas eternas. Essa é a primeira lição que se aprende na vida transcendental. Não somos esses corpos materiais temporários, miseráveis e perecíveis. Somos almas eternas. Esse é o começo. Quem não entendeu isso nem começou nada. Este pode ser o começo da realização transcendental, mas deve-se reconhecer a diferença entre as atividades do corpo e as atividades transcendentais, através das quais a pessoa compreende que não é o corpo. No 7º capítulo nós já discutimos a potência opulenta da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, suas diferentes energias, as naturezas inferior e superior e toda esta manifestação material. Agora, nos capítulos 9 e 10 serão descritas as glórias do Senhor Krishna. Neste verso a palavra sânscrita Anasuyave também é muito significativa. Geralmente, os comentadores, mesmo que sejam altamente eruditos, são todos invejosos de Deus, Krishna, que é a Suprema Personalidade. Mesmo os acadêmicos mais eruditos escrevem muito incorretamente sobre o Bhagavad Gita, porque eles têm inveja, ou por ter inveja de Deus, Krishna, os seus comentários são inúteis. Eles estudaram para burro, Bímola, por isso que não entenderam nada. Os comentários dados pelos devotos do Senhor Krishna são autorizados. Ninguém pode explicar o Bhagavad Gita ou dar conhecimento perfeito sobre Deus, Krishna, se é invejoso. Aquele que critica o caráter de Krishna sem conhecê-lo é um tolo. Assim, deve-se evitar muito cuidadosamente tais comentários, tais Bhagavad Gitazinhos que estão por aí. Nossa, tem muito Bhagavad Gitazinho, cada vez aparece mais. Os Bhagavad Gitas escritos por pessoas inteligentes para burro. Estudaram para burro e são inteligentes para burro. Para a pessoa que compreende que Krishna é, e tem gente assim que é doutor, PhD, estudam para burro. Para a pessoa que compreende que Krishna é a Suprema Personalidade de Deus,
a personalidade pura e transcendental, estes capítulos serão muito proveitosos. Já parei, tá vendo? Na hora certa. Ah, não olhei os segundos. Então, nossa, aqui é demais. Tá, põe os segundos aí no relógio também. Tá louco, agora vai. É demais. Não é fácil. Não tô falando nada. Tô pensando aqui com meus botões. Ah, é verdade, a camisa... Ah, tem. Tem 2 ou 3 botões, sim, Bímola. Tô pensando com eles. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya. Calma, estou procurando aqui, nunca está no lugar certo, nunca está na posição correta. Calma, não me apressa não, que eu erro tudo, eu me perco. Já sou ruim de serviço, aí você ainda pressiona. Calma, Bímola. Entretanto, o maior presente, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Está aqui. Entretanto, o maior presente do Senhor Krishna Chaitanya foi o seu ensinamento de que se pode realmente tratar Krishna como amante, se tornar um amante de Deus. Todo mestre vai ensinar isso, né? Que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com o corpo, a mente e as palavras. Se tornar um verdadeiro amante de Deus. Calma, posso continuar? Muito obrigado, hein? Neste relacionamento, o Senhor Krishna fica tão apegado que expressa sua incapacidade de corresponder à altura. Krishna sentia-se tão grato às vaqueirinhas de Vrindavana que se achou incapaz de retribuir o amor delas. Não posso retribuir o vosso amor, disse-lhes ele. Meus recursos esgotaram-se. Assim, o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é executado nesta excelente plataforma. E Krishna Chaitanya nos deixou conhecer a relação em que o devoto e Krishna agem como amante e amado. Isto jamais foi concedido por alguma outra encarnação ou mestre anteriores. Por isso, Rupa Goswami escreveu sobre Krishna Chaitanya. Em si, o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é a plataforma mais elevada, a gloriosa plataforma que passamos a conhecer graças a ti. És Krishna de tez dourada e és Satitananda, o filho, Satitanandana, vou ler de novo. És Krishna de tez dourada e és Satitanandana. Satitanandana, é isso. Qual a dúvida? Eu falei errado, não? Tá, vou falar de novo então. És Krishna de tez dourada e és Satitanandana, o filho de mãe Shati. Aqueles que ouvirem a coleção Chaitanya Charitamrita hão de guardar-te em seus corações. Será fácil compreender Krishna por meio de ti. Assim, Krishna Chaitanya Mahaprabhu veio para nos dar Deus, Krishna, e o método por ele mostrado não foi a meditação, as atividades fruitivas ou o estudo das escrituras, mas o amor, Krishna Prema. Frequentemente ouvimos a expressão amor por Deus. Pode-se aprender através da filosofia dos devotos de Deus o quanto este amor por Deus pode de fato ser desenvolvido. Em muitos lugares e em muitas escrituras pode-se encontrar conhecimento teórico sobre amor por Deus. Mas nos textos dos devotos de Deus encontra-se o que é realmente este amor por Deus, Krishna Prema,
e como ele se desenvolve. Esta é a singularíssima e mais elevada maneira de desenvolver amor por Deus, concedida por Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Neste mundo material podemos ter uma pequena sensação de amor. Como isto é possível? Isto se deve ao amor que se encontra no Supremo. O que quer que experimentemos nesta vida condicionada vem do Senhor Supremo Krishna, que é a fonte última de tudo. Em nosso relacionamento original com o Senhor Supremo existe verdadeiro amor, e este amor reflete-se pervertidamente através das condições materiais. Nosso amor verdadeiro é contínuo e infindável, porém, como este amor reflete-se pervertidamente neste mundo material, falta-lhe continuidade e ele é inebriante. Se queremos verdadeiro amor transcendental, temos de transferir o nosso amor ao supremo objeto amoroso, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Este é o princípio básico da consciência de Deus, Krishna. Na consciência material estamos tentando amar aquilo que não é absolutamente digno de amor. Damos nosso amor aos cães, aos gatos, correndo o risco de, na hora da morte, possivelmente pensarmos neles e, consequentemente, nascermos numa família de cães e gatos. Logo, o amor, cujo objeto não é Deus, Krishna, leva à decadência. E a maioria vão nascer em corpos de cães e gatos. Ao invés de servir Deus, serve o cão, serve o gato. Aí vai nascer em corpos de cães e gatos na próxima vida, nas próximas vidas. Ou outros corpos inferiores, como porcos, macacos, pombos, pardais e etc. Ninguém deve barata, rato, cobra, lagarto, vai nascer em corpos inferiores, né, Bima? Se não ama Deus, Krishna vai nascer em corpos inferiores na próxima vida. É batata. É só por volta de 5% que vai escapar. E olha lá. Um pouquinho mais. É um pouquinho mais, um pouquinho menos. A maioria vão para corpos inferiores ou para os planetas inferiores, planetas infernais. É quem avisa, amigo é, né? Tem esse ditado aí. Ninguém deve pensar que Krishna, ou Deus, é algo obscuro ou algo que apenas umas poucas pessoas escolhidas podem alcançar. O Senhor Krishna Chaitanya nos informa que em todo o país e em toda a Escritura existe algum vestígio de amor por Deus. Infelizmente ninguém sabe o que na verdade é amor por Deus. Entretanto, as Escrituras védicas são diferentes no aspecto de que podem orientar o indivíduo quanto à maneira apropriada de amar Deus. Outras Escrituras não dão informação de como alguém pode amar Deus e, de fato, tampouco definem ou descrevem o que ou quem Deus é na realidade. Embora formalmente promovam o amor por Deus, elas não ensinam como alguém pode inseri-lo em sua vida. Mas o Senhor Krishna Chaitanya dá uma demonstração prática de como amar Deus num relacionamento conjugal. Assumindo o papel de Radharani, Krishna Chaitanya tenta amar Krishna como Radharani o amou. Krishna estava sempre surpreso com o amor de Radharani. Quem é Radharani? Quem é que Radharani faz? Que é que Radharani faz para me dar tanto prazer? Ele às vezes perguntava, a fim de estudar Radharani. Krishna viveu o papel dela e tentou compreender a si próprio. Este é o segredo da encarnação do Senhor Krishna Chaitanya. Chaitanya é Krishna, mas ele assumiu uma atitude ou papel de Radharani para nos mostrar como amar Deus, Krishna. Por isso oramos a ele
com as seguintes palavras: ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Supremo Krishna, que está absorto em procurar saber o que Radharani pensa. Vishnu. Nem acabou a explicação aqui, Bima. Isto traz à tona a questão de quem era da... Nossa, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Não vai dar tempo, tá bom. Isto traz à tona a questão de quem era Radharani. Muita gente nunca ouviu falar, né? Quem é essa Radharani aí? O que ele está falando? Radharani é a maior devota de Deus. Para começar, né? Não tem muitos detalhes. Tudo que tem por aí é cópia mal feita dos Vedas, né? Tá, Bimala? Conhecimento fragmentado, deturpado, especulado, adulterado. Tá. Ctrl D. Isto traz à tona, tem que pôr acento, tá bom? À tona, mas eu não faço a busca pelo Ctrl F. Tá, isso traz à tona. Isso traz à tona, tá bom já. A gente vai achar. Tá no meio da introdução, mais ou menos. Tá, depois ver. Tá bom, sim, senhora. Bom, o ponto é o seguinte: você que não quer parar de ler esse livro, Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça junto com o Bhagavad Gita, como ele é no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita, como ele é. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, o Bhagavad Gita, não lembro, é o quinto link. Não lembro, Bímola. Vou confirmar aqui, peraí. 3, 4, o quinto link. E os ensinamentos do Senhor Chaitanya é o 8º link. Tá bom? Então tá bom, você já encomenda os dois, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra. Não, agenda, tá, vamos lá na agenda então. Não tem nada na agenda. Tem passatempo, Bímola. Tem passatempo, adoro passatempo. Nossa, vamos ler o passatempo de hoje. Estou procurando. Achei. Deixa eu aumentar a letra aqui. Vamos ver se o WhatsApp vai pular igual um doido. Tá pulando. Tá pulando. Bom, estou vendo aqui a foto, a devota rindo de orelha a orelha, com 3 moças num barzinho, acho que é um bar. Elas com os livros na mão, dando risada, de orelha a orelha, rindo de orelha. Ela é a felicidade da alma. Aqui ela está com o casal, ele com o Bhagavad Gita na mão, ela com outro livro na mão, acho que é 26 Qualidades do Sábio. Tá, lê mais, fala menos. Tá. Maratona de julho. Em Florianópolis, Tungavidya Prema Mataji concilia as demandas do templo e da maternidade com os gêmeos, com o grande desejo de sair às ruas e sentir o néctar da distribuição de livros.
o qual é incrementado exponencialmente durante a maratona. As senhoras na mesa do restaurante a receberem com muita alegria, a mesma alegria com a qual adquiriram os livros da BBT, como se pode ver na foto. E o casal da outra foto tem um amigo que já havia comentado sobre o Bhagavad Gita, despertando a curiosidade deles. Hoje ficaram surpresos com o fato de o Gita, mais lido no mundo, vir espontaneamente até eles em uma mesa de bar, e também com muito prazer pegaram a canção do Senhor Krishna. E outro exemplar, o Gita é o canto de Deus como ele é, sem especulação, sem interpretação, sem espíritos, sem fantasmas, sem profetas, sem ninguém no meio, inspirado ou não, falando sobre Deus. É conhecimento completo, perfeito e direto. Tem mais aqui, peraí, Bímola. Deixa eu apertar aqui, peraí. Srila Prabhupada disse que em nosso movimento da consciência de Deus, Krishna, todas as nossas atividades concentram-se em distribuir a literatura de Deus, Krishna. Isso está no Śrīmad Bhagavatam 10.2.37. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos Prabhupadanugas, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Nos prestigie no Instagram e Facebook, instagram.com/sankirtana_su_yatra com Y e facebook.com/sankirtana_su_yatra com Y. E se não achar o link, se não der certo o link, fale com a gente que a gente passa para você o link, tá bom? Então tá bom. Adoro o passatempo, Bímola. Os passatempos de Deus, dos devotos de Deus, tudo relacionado a Deus, né? Onde eu estava, hein? Lê mais, fala menos. Tá bom, então vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler a coleção Śrīmad Bhagavatam. Calma, estou procurando aqui. Eu tinha que decorar. Minha cabecinha de pano, Bímola. Se bobear, não decorei nenhum verso até hoje. É uma vergonha, eu sou uma vergonha nacional. Agora é uma vergonha internacional. Tá. Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim saraswati vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istorhi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, capítulo Maharajanimi encontra-se com os Jogendras. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde, hein? Deixa eu centralizar a letra aqui. Página 170, Srila Madhvacharya. Está aqui, ó. Calma, deixa eu pôr no lugar certo. Deixa eu tomar água. O ouvinte tem que ter paciência. Agora vai. Srila Madhvacharya apresentou uma minuciosa descrição do processo através do qual surgem as misérias materiais. Ao identificar-se com o corpo material grosseiro, a alma condicionada, que somos nós, de mentalidade demoníaca, sofre as misérias decorrentes da constante letargia e dos insaciáveis desejos sexuais, que reduzem a cinzas toda a sua paz mental e serenidade. Quando se identifica com o prana, o ar vital, a pessoa demoníaca sofre de fome e, por identificar-se com a mente, ela sofre de pânico, temor e ânsia, que terminam em desapontamento. Ao identificar-se com a inteligência, ela sofre profunda amargura e frustração existenciais no âmago do coração. Quando se identifica com o falso ego, ela sente inferioridade pensando, sou tão inferior. E ao identificar-se com o processo da consciência de Deus, Krishna, ela é assediada por memórias do passado. Quando o demônio tenta impor-se como governante de todos os seres vivos, todas essas misérias expandem-se ao mesmo tempo. Ferrou. Logo o cara fica de cabelo branco ou careca. Esquenta a cabeça até não querer mais. Fazendo as coisas erradas, não está obedecendo Deus, o resultado é esse aí. Tá, parar de falar. Segundo Shripada Madhvacharya, a vida pecaminosa é o padrão demoníaco de felicidade. Podemos observar que em sociedades demoníacas os horários obscuros e soturnos da noite são considerados mais apropriados para as atividades recreativas. Ao ouvir que alguém se levanta às 4 horas da madrugada para tirar proveito desse horário divino, um demônio fica espantado e perplexo. Por isso, afirma-se no Bhagavad Gita 2.69 que Janisha Sarva Bhutanam Tasyam Jagarti Samyami. Calma, estou ladeando a página. Jasyam Jagrati Bhutani Sanisha Pashyato Mune. Em português, aquilo que é noite para todos os seres é a hora de despertar para o autocontrolado, e a hora de despertar para todos os seres é noite para o sábio introspectivo. Srila Prabhupada comenta: há 2 classes de homens inteligentes. Uma é inteligente em atividades materiais que visam ao gozo dos sentidos,
e a outra é introspectiva e voltada para o cultivo da autorrealização. Dessa forma, quanto mais alguém consegue aumentar o sexo ilícito, a intoxicação, o consumo de carne e os jogos de azar, mais aumenta o seu prestígio na sociedade demoníaca, ao passo que na sociedade religiosa, fundamentada em consciência de Deus, Krishna, essas atividades são banidas por completo. Da mesma maneira, à medida que se apega aos bens-aventurados, santos nomes e passatempos de Deus, Krishna, a pessoa fica mais e mais alienada da sociedade demoníaca. Os demônios se proclamam inimigos do Senhor Supremo Krishna e ridicularizam o seu reino. Por isso, Srila Madhvacharya os descreve como Adu Gate, em português, aqueles que compraram suas passagens para as regiões mais tenebrosas do inferno. Por outro lado, quem não se deixa perturbar pelas misérias da vida material está no mesmo nível que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, como afirma o Bhagavad Gita 2.15. Está vendo? Tudo está no Bhagavad Gita. Janhina vyatayanti ete purusham purushashabha samaduka sukhandiram somritatvayaya kalpate. Em português: ó melhor entre os homens, Arjun, quem não se deixa perturbar pela felicidade ou aflição e que permanece estável em ambas as circunstâncias, de certo está qualificado para alcançar a liberação. Só através da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é que se pode chegar a este nível transcendental. Nas palavras de Sri Madhvacharya, Sampurnanugraha Vishnu, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur descreveu o processo através do qual alguém se torna um devoto de Deus de primeira classe. Quem é afortunado, pouco a pouco fica desgostoso da visão e atividades limitadas dos devotos de Deus de terceira classe e aprende a apreciar a visão expandida do devoto de Deus de segunda classe, que é capaz de reconhecer que toda a entidade viva deve tornar-se devoto de Deus, Krishna, e que para alcançar a perfeição da vida a pessoa tem de seguir os passos dos devotos de Deus de primeira classe. À medida que o serviço prático e amoroso a Deus se intensifica e a pessoa se banha repetidas vezes na poeira dos pés de lótus de um devoto puro, o suplício decorrente de nascimentos, mortes, fome, sede, temor e assim por diante, aos poucos deixa de perturbar a mente. Como afirma o Néctar da Devoção 1.2.114, Prabhupada cita o verso aqui, vou ler a tradução. Mesmo que fique frustrado em sua tentativa de alimentar-se ou vestir-se bem, o devoto não deve permitir que este fracasso material perturbe a sua mente. Ao contrário, ele deve usar a sua inteligência para lembrar-se de seu amo, o Senhor Krishna, e assim permanecer imperturbado. Ao amadurecer neste processo de lembrar-se de Deus, Krishna, em todas as circunstâncias, o devoto recebe o título de Mahabhagavata, devoto de Deus de primeira classe. Srila Bhaktisiddhanta dá o exemplo de que, assim como se amarra a bola de uma criança com uma corda para que ela não possa ser lançada longe, o devoto que se rende a Deus, Krishna, fica atado pela corda dos preceitos védicos e jamais se perde em afazeres mundanos. A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur cita a seguinte passagem do Rig Veda 1.156.3. Ó Vishnu, vosso nome é completamente transcendental
Logo, ele é auto-manifesto. Na verdade, mesmo sem entendermos bem as glórias do cantar de vosso santo nome, se o vibrarmos pelo menos com um pouco de compreensão acerca de suas glórias, isto é, se apenas repetirmos as sílabas de vosso santo nome, pouco a pouco iremos compreendê-lo. A entidade suprema indicada pelo Pranava, Om e Sat, ou seja, auto-manifesta. Portanto, mesmo que alguém se deixe perturbar pelo temor e inveja, a forma transcendental da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, se manifestará para quem continua a cantar o santo nome do Senhor Krishna. O Śrīmad Bhagavatam 6.2.14 apresenta ainda mais evidências sobre este assunto. Calma, vou ler a tradução. Aquele que canta o santo nome do Senhor Krishna livra-se imediatamente das reações de ilimitados pecados, mesmo que cante indiretamente, querendo indicar alguma outra coisa, por brincadeira, ou por entretenimento musical, ou mesmo negligentemente. Isto é aceito por todos os sábios entendidos nas escrituras védicas. Quem aceitou o refúgio exclusivo do Senhor Supremo Vasudeva, é ponto e vírgula, não está dando para ver direito, o escaneamento está muito ruim nesse ponto, Bima. Ainda junta aquela pecinha atrás do microfone que está cheio de defeitos. Quem é aquela outra pecinha que fica dando bronca? Tabla mais fala menos. Quem aceitou o refúgio exclusivo do Senhor Supremo Vasudeva, liberta-se das atividades fruitivas que são baseadas na luxúria material. De fato, quem se refugiou nos pés de lótus do Senhor Krishna, liberta-se até mesmo do desejo de desfrutar o gozo dos sentidos materiais. Planos para desfrutar da vida sexual, prestígio social e dinheiro não podem se desenvolver em sua mente. Por isso, ele é considerado Bhagavatotama. Bhagavatotama, é isso mesmo, Bhagavatotama. Um devoto puro do Senhor Krishna na plataforma mais elevada. Tá, já parei, nossa, é hoje. Então vamos fazer o seguinte, no próximo programa a gente lê esse verso de novo, porque depois começa a explicação, né? Tá bom? Então tá bom, vamos marcar aqui onde, peraí. Página 173, linha 6, tá bom? Página 173, linha 6. Peraí, opa, pulou aqui. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu o primeiro link, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, hein? É ler o livro de Krishna, né? Peraí, deixa eu tomar água.
o Krishna Book, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Espera aí. Nunca está no lugar certo. Ei, nossa, depois eu que atraso o programa da rádio. Deixa eu aumentar a letra. 1, 2, 3, 4, 5. Paramos aqui, ó. Os Vedas personificados continuaram. A manifestação cósmica, por causa da natureza oscilante de sua existência impermanente, parece aos homens menos inteligentes como falsa. Os filósofos impersonalistas aproveitam a vantagem da natureza oscilante desta manifestação cósmica para provar a sua tese de que este mundo é falso. De acordo com a versão védica, antes da criação, este mundo não tinha existência, e depois da dissolução, o mundo não será mais manifesto. Nihilistas também aproveitam a vantagem desta versão védica e concluem que a causa do mundo material é vazia. Mas a lei védica não diz que é vazia. A lei védica define a fonte da criação e dissolução como Jato Va Imani Bhutani Jayante. Em português, ele, de quem esta manifestação cósmica emanou, ou em quem, depois da aniquilação, tudo emergirá. O mesmo é explicado no Vedanta Sutra e no primeiro verso do primeiro capítulo do Śrīmad Bhagavatam, pelas palavras de Amadhyasya, ele de quem todas as coisas emanam. Todas essas injunções védicas indicam que a manifestação cósmica é devida à suprema personalidade de Deus, Krishna, e quando é dissolvida, emerge nele. Materialmente falando, tudo sai do corpo de Deus e tudo volta para o corpo de Deus. É a analogia da aranha que a gente já falou aqui, né? O mesmo é confirmado no Bhagavad Gita. Esta manifestação cósmica vem a existir e novamente dissolver, e depois da dissolução ela emerge na existência do Supremo Senhor Krishna. Essa afirmação definitivamente confirma que a energia particular conhecida como Bahiranga Maya, ou em português a energia externa, apesar de natureza oscilante, é a energia do Supremo Senhor Krishna e por isso não pode ser falsa. Da verdade absoluta só sai verdades. É lógico, né? De uma goiabeira só sai goiaba e por aí vai. Ela simplesmente parece ser falsa. Os filósofos impersonalistas concluem porque a natureza material não tem existência no começo e não é existente depois da dissolução, ela é, portanto, falsa. Mas, com o exemplo dos potes e pratos de barro, a versão védica é apresentada. Apesar da existência dos subprodutos particulares da verdade absoluta ser temporária, a energia do Senhor Supremo Krishna é permanente. O pote ou a jarra de água de barro pode quebrar e ser transformado em outro modelo, tais quais o do prato ou da tigela, mas o ingrediente ou a base material chamada terra continua a mesma. O princípio básico desta manifestação cósmica é sempre o mesmo, Brahman ou a verdade absoluta. Portanto, a teoria dos filósofos impersonalistas de que é falsa, certamente é somente uma elaboração mental. Porque a manifestação cósmica é oscilante e temporária não significa que é falsa. A definição de falsidade é aquilo que nunca teve nenhuma existência, mas existe somente em nome. Por exemplo, os ovos de um cavalo, ou a flor do céu, ou o chifre de um coelho,
São fenômenos que existem somente em nome. Não existe nenhum ovo de cavalo, não existe nenhum chifre de coelho, nem existem flores que crescem no céu. Há muitas coisas que existem em nome ou imaginação, mas na realidade não têm manifestação verdadeira. Essas coisas podem ser chamadas de falsas, mas o devoto de Deus... não vou falar o que eu pensei, mas é falso o que eu pensei. Não é verdade. Eu estava pensando nos políticos, não vou falar nada. Mas o devoto de Deus não pode aceitar este mundo material como falso, simplesmente porque sua natureza temporária é manifesta e novamente dissolvida. Os Vedas personificados continuaram a dizer que a superalma e a alma individual, ou Paramatma e Jivatma, não podem ser iguais em nenhuma circunstância, apesar de ambas estarem sentadas dentro do mesmo corpo, iguais a dois pássaros sentados na mesma árvore. Como declarado nos Vedas, esses dois pássaros, apesar de sentados como amigos, não são iguais. Um é simplesmente uma testemunha. Esse pássaro é Paramatma, ou a superalma Krishna, e o outro pássaro come o fruto da árvore. Esse é o Jivatma, que somos nós, né? Quando há a manifestação cósmica, o Jivatma, ou a alma individual que somos nós, aparece na criação em diferentes formas de acordo com suas atividades lucrativas prévias. E devido ao seu longo esquecimento da existência real, ele se identifica com uma forma particular concedida a ele pelas leis da natureza material. Depois de assumir uma forma material, ele se torna sujeito aos três modos da natureza material e age de acordo para continuar a sua existência no mundo material. Enquanto é envolvido nessa ignorância, as suas opulências naturais, apesar de existirem em quantidade diminuta, estão quase extintas. As opulências da superalma ou a suprema personalidade de Deus, Krishna, entretanto, não são diminuídas, apesar de ele aparecer dentro deste mundo material. Ele, Krishna, mantém todas as opulências e perfeições em totalidade, e ainda assim se mantém à parte de todas as tribulações deste mundo material. A alma condicionada que somos nós, se torna aprisionada neste mundo material, enquanto a superalma ou a suprema personalidade de Deus, Krishna, sai dele sem afeição, justamente igual uma serpente larga a sua pele. A distinção entre a superalma e a alma individual condicionada é que a superalma ou a suprema personalidade de Deus, Krishna, mantém suas opulências naturais, conhecidas como Sadaishwarya, Ashtasiddhi e Ashtaguna. Por causa de seu pobre fundo de conhecimento, os filósofos impersonalistas esquecem o fato de que Krishna é sempre pleno das 6 opulências, 8 qualidades transcendentais e 8 tipos de perfeições. As 6 opulências são que ninguém é maior do que Krishna em riqueza, poder, beleza, fama, conhecimento e renúncia. A primeira das 8 qualidades transcendentais de Deus, Krishna, é que ele é sempre intocado pela contaminação da existência material. Isto também é mencionado no Ishopanishad, a Papa Vidam, justamente igual ao Sol, que nunca é poluído por nenhuma contaminação. O Supremo Senhor Krishna nunca é poluído por atividades pecaminosas. Similarmente, apesar das ações de Krishna às vezes parecerem ser impiedosas, ele nunca é poluído por essas ações. A segunda qualidade transcendental é que Krishna nunca morre.
No Bhagavad Gita, 4º capítulo, ele informa a Arjuna que ambos, ele e Arjuna, tiveram muitos aparecimentos neste mundo material, mas somente ele lembra de todas essas atividades, passado, presente e futuro. Isso significa que ele nunca morre. Esquecimento é devido à morte. Quando morremos, nós trocamos nossos corpos. Isso é esquecimento. Cada vez que troca de corpo, esquece tudo, materialmente falando. Krishna, entretanto, nunca esquece. Ele pode lembrar tudo o que aconteceu no passado. Caso contrário, como ele pôde lembrar que primeiro ele ensinou o sistema de yoga do Bhagavad Gita ao Deus do Sol, Vivaswan? Portanto, ele nunca morre, nem ele nunca se torna um homem idoso. Embora Krishna fosse avô quando apareceu no campo de batalha de Kurukshetra, ele não parecia um homem idoso. Krishna não pode ser poluído por quaisquer atividades pecaminosas. Krishna nunca morre, Krishna nunca fica velho, Krishna nunca fica sujeito a qualquer lamentação, Krishna nunca fica com fome e ele nunca fica com sede. Qualquer coisa que ele deseja é perfeitamente lícita e qualquer coisa que ele decida não pode ser mudada por ninguém. Essas são as qualidades transcendentais de Deus, Krishna. Além dessas, Krishna é conhecido como Yogeshwara. Ele tem todas as opulências ou facilidades dos poderes místicos, tais quais Anima Siddhi, o poder de se tornar menor que o menor, e é afirmado no Brahma Samhita que Krishna entrou até mesmo dentro do átomo, Andantarashta Paramanu Chayantarashtam. Similarmente, Krishna, como Garbhodakasha e Vishnu, está dentro do universo gigantesco e ele está deitado no oceano causal como Mahavishnu, num corpo tão gigantesco que quando ele exala, milhões e trilhões de universos emanam de seu corpo. Daí dá para você ter uma ideia de como Deus é grande, né? Quando ele solta o ar, incontáveis universos saem de seus poros, incontáveis universos, com seus incontáveis planetas. Vou ler de novo esse trecho aqui. Similarmente, Krishna, como o Garbhodakasha e Vishnu, está dentro do universo gigantesco, e ele está deitado no oceano causal, como Mahavishnu, num corpo tão gigantesco, que quando ele exala, milhões e trilhões de universos emanam de seu corpo. Isso se chama Mahima Siddhi. Krishna também tem a perfeição de Lagma. Ele pode se tornar o mais leve. É afirmado no Bhagavad Gita que porque Krishna entra dentro deste universo e dentro dos átomos, que todos os planetas flutuam no ar. Essa é a explicação de leveza. Krishna também tem a perfeição de Prapti. Ele pode obter qualquer coisa que ele quiser. Similarmente, ele tem a facilidade de Isita, o poder controlador. Ele é chamado de Supremo Controlador, Parameshwara. Em adição, Krishna pode... Já vou parar. Oh, Krishna Balaramarada, que cruz pesada. Hari, Hari, socorro Hari, essa cruz está me esmagando. Alivia o peso dessa cruz chamada Bhima. Aí até perdi onde eu estava. Ele é chamado de Supremo Controlador, Parameshwara. Em adição, Krishna pode trazer qualquer um sob sua influência. Isso se chama Vasita. Krishna é o maior dos influenciadores. Está na moda falar de influenciadores, influencer. Krishna é o mais influencer que existe. E sempre. Não é agora não. Tá, parar de falar, sim senhora. Então vamos parar aqui, mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book,
Ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o livro na mão vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, é o 6º link, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Venom Kananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Hangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat
Sua Divina Graça Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamire. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.